guerreiro, olá guerreira, olha nós aqui de novo, tentando ajudar cada vez mais pessoas a vender mais e melhor aí. E hoje o título do vídeo é muito bacana, porque as pessoas vêm me pedindo, vêm questionando e vêm perguntando se o método de venda de valor pode ser aplicado na venda B2B ou a venda técnica, tá? E eu vou fazer a partir de hoje uma sequência de vídeos que são vídeos estruturados no método aplicado na venda técnica. Ou seja, dá para ser aplicado? A primeira pergunta está respondida, dá para ser aplicado. O que a gente muda um pouquinho no método é que ao invés de a gente dar muito peso para os passos da visita de venda ou para os passos da conversa de venda, a gente dá muito mais peso para aquilo que a gente chama de planejamento, ou seja, preparação da visita. Por quê? Muita gente fala, eu não sei, só para a gente ressignificar aqui, para que a gente não tenha nenhum desalinhamento de conceito e de conteúdo, venda B2B é a venda que eu tenho de empresa para empresa, ou seja, CNPJ para CNPJ. Então, se você que está aí me assistindo tem uma empresa que fornece produtos ou serviços para outra empresa, essa venda a gente chama de B2B, ok? Existe também um conceito, que é quando a gente faz a venda direta para o consumidor final, que é o B2C, ou seja, é a venda onde eu vendo de um CNPJ para um CPF. E tem outro conceito também, que é mais restrito a alguns serviços, a alguns segmentos, mas que chama-se B2T, ou seja, quando eu faço uma venda de CNPJ para algum território, para algum município, para algum governo, para algum estado, para algum território geográfico, então é B2T, ok? Então, B2B é aquela venda que a gente faz de um CNPJ para outro CNPJ. Não importa o tamanho da empresa, não importa o segmento, não importa o tamanho do nicho de mercado, o que importa é que é de empresa para empresa. E dentro disso, uma das coisas mais importantes, é o que eu vou tentar discorrer aí no nosso vídeo de hoje, é planejamento. A gente costuma dizer que assim, eu chego para muitas vezes acompanhar vendedores que vendem de empresa para empresa e falar, Pri, não, eu sei o planejamento, eu fiz o planejamento. Mas é muito importante, gente, a gente entender que planejamento é quando você coloca no papel exatamente uma sequência de ações de um lugar para outro lugar. Então, é uma sequência que tem que ser escrita, que tem que ser, enfim, seja em planilha, papel de pão, caderno, não importa. O importante é que você descreva todas as ações que você vai fazer de onde eu tô para onde eu quero ir. Se for em vendas, a gente geralmente trabalha o planejamento baseado em quê? Baseado em meta, ou seja, eu hoje vendo tal volume, ou tal faturamento, ou tal margem, e quero vender tal volume, tal faturamento, tal margem a mais do que eu vendo hoje. Então, esse caminho exige de você uma sequência de ações. E essas ações é o que eu preciso fazer para chegar lá? Então, a primeira pergunta é o que eu faço? A segunda pergunta é como que eu faço? Então, o que eu faço, como eu faço? A terceira pergunta é com quem eu faço? Ou seja, eu preciso de alguém, preciso de algum parceiro, é por meio de um colaborador, de um funcionário? Quarta pergunta é quando eu faço? Então, quanto tempo que eu vou demorar realmente para fazer essa ação que está lá no meu planejamento? E a última pergunta é se tem algum custo essa ação que eu vou fazer. Então, eu vou dar um exemplo, enfim, hipotético. De repente, eu vendo banana de uma empresa para outra empresa e eu quero, ao invés de vender 100 bananas, vender 110 bananas. Ou seja, eu quero um aumento aí de 10% na minha venda. Então, eu começo a falar, bom, qual que é a minha meta? Qual que é o objetivo do meu planejamento? O objetivo do seu planejamento é vender 10 bananas a mais das 100 que você vende hoje. Ou aumentar em 10% o meu faturamento. E aí você começa a escrever no papel como que eu vendo, o que eu preciso fazer para vender 10 bananas a mais. Eu preciso comprar a banana mais barato. Eu preciso mudar de fornecedor. Eu preciso buscar mais clientes. Ou seja, você começa a enumerar a sequência de ações viáveis e possíveis para você vender essas 10 bananas a mais. E por que é importante você planejar? Porque o nosso cérebro, gente, ele funciona como uma máquina de planejamento.
O nosso cérebro ele é educado, e bastante educado, até pela formação acadêmica muitas vezes que a gente tem, a ter um raciocínio lógico. Então, quando você faz uma pergunta para o cérebro, ele trabalha por resposta. Então, você pergunta, ele responde. Você pergunta, ele responde. Uma vez que o seu cérebro perguntou e respondeu, né, a primeira pergunta e aquilo não é viável, ele já trabalha a segunda hipótese, a terceira hipótese, a quarta hipótese. Então, ele vai trabalhando por hipóteses. Então, à medida que você vai evoluindo no seu planejamento, você tem que fazer as perguntas certas para que ele vá te dando as respostas corretas. Então, no planejamento, ou eu diria que essa ferramenta que eu estou falando para vocês, com essas perguntinhas, depois a gente pode postar um frame aqui para vocês, chama-se plano de ação. O que é um plano de ação? Plano de ação é uma ferramenta de planejamento que vai me dar a sequência de ações que eu preciso para ir de um lugar A um lugar B, ou de um estado A ou para um estado B. E basicamente o plano de ação é composto por essas 5 perguntas. O que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, com quem eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer e quanto custa se eu for fazer essa ação. Se você conseguir criar uma série de ações que vai virar um plano de ação com o objetivo de dar esse salto de um lugar para o outro, que no nosso exemplo são as 10 bananas a mais, você, enfim, assim está fazendo o seu planejamento, tá? Mas não é só isso. Por quê? Porque o planejamento para vendas, como eu falei, ele é baseado em indicador. Então, depende do indicador que você quer mudar, você tem que buscar muitas informações, fazer análises, e depois nos próximos vídeos eu já vou mostrar um pouquinho como se fazer isso. Tem que olhar histórico, tem que olhar como é que está a sua carteira de clientes, enfim, tem uma série de recursos que você pode usar para ir compondo o seu planejamento de vendas. Basicamente, o planejamento de vendas serve para quê? Para você saber para quem vender, ok? Onde vender, quanto vender, quando vender e quais unidades que você vende. Ou seja, o planejamento de vendas ele te dá um caminho do que você faz com cada coisa, ou no seu portfólio, ou com cada mercado, ou com cada tipo de segmento que você vai atuar no B2B. Agora, o que eu venho vendo e que eu venho acompanhando nos meus clientes ultimamente é que muitas vezes a gente embasa o planejamento de vendas única e exclusivamente em indicadores, ou seja, ele é um planejamento muito quantitativo. O pulo do gato que a gente tem hoje, o segredo que a gente tem hoje, é não só você trabalhar um planejamento quantitativo, mas juntar o planejamento quantitativo de dados, estatísticas, análises, hipóteses, junto com uma análise também qualitativa. Ou seja, hoje, com o tanto de tecnologia que a gente tem, com o tanto de recurso, com o tanto de mídia, você consegue qualificar melhor para quem você está vendendo. Qualificar melhor qual é o seu cliente. E essa qualificação de cliente, e quando eu digo cliente, uma coisa interessante é o seguinte, apesar de ser uma venda B2B, que é de CNPJ para CNPJ, geralmente por trás dessa venda a gente tem um CPF, tem alguma pessoa ali. Mesmo que seja numa venda por telefone, numa venda por internet, tem algum CPF ali que toma decisão. E é isso que é importante a gente ressaltar na venda B2B. Além de eu entender quais são os indicadores quantitativos, eu preciso focar naquela pessoa que é o CPF que está me atendendo e buscar informações dessas pessoas ou dessa pessoa que vai ser o tomador de decisão ou influenciador da compra. É por isso que daqui para frente, na nossa sequência, né, desses vídeos no YouTube, eu quero mostrar para você que tipo de informação é importante você levantar, como que você levanta esse tipo de informação, como você organiza essas informações e onde você vai buscar, qual que é o segredo efetivamente de que tipo de informação você busca na venda B2B, ok? Então eu encerro aqui, lembrando que as mensagens de hoje primeira coisa, para uma venda B2B, não que para as outras não seja importante, mas é fundamental que você planeje. Para que você planeje, você tem que ter informações do seu cliente. Para que essas informações você pode estruturar numa série de perguntas que a gente dá o nome aí de plano de ação
quando você quer mudar um indicador de um lugar para o outro, tá? Portanto, pessoal, assista os próximos vídeos e a gente vai fatiar um pouquinho como é que você se prepara para uma visita B2B, como que você faz um planejamento B2B, que tipo de pergunta você usa num planejamento B2B e que pode ajudar a sua vida. Beleza? Bora vender? Então vamos vender, pessoal, mais e melhor. Hashtag bora vender!